Olá, alunos, olá, alunas. Aqui é o professor Felipe de Matemática e nesse vídeo nós iremos fazer a correção das atividades do PET de Matemática da quarta semana do sexto ano. Vamos lá para a atividade? Exemplo: Maria organizou as fichas assim: 3 cédulas de R$ 10 e 2 moedas de 10 centavos, tá? Maria formou o número 30,2, onde 30 é a parte inteira e 2 é a parte decimal. A vírgula é um indicativo de onde está a ordem das unidades. É por isso que o zero à direita da vírgula, depois do último algarismo, não altera o número. Da mesma forma que o zero à esquerda, na parte inteira, não altera o número. Vamos lá, pessoal. Por exemplo, eu tenho 4,5 aqui, ó, tá? 4,5. Se eu coloco o zero à esquerda aqui na parte inteira, eu continuo tendo 4,5, não alterou o valor. Se eu coloco o zero à direita aqui do último algarismo aqui, ó, depois da vírgula, também não alterou o valor, também continuo tendo 4,5. É isso que a atividade está falando aqui, tá bom? Aí pergunta, o que é parte inteira e o que é parte decimal? Vamos lá. Parte inteira é o número à esquerda da vírgula. Então, por exemplo, aqui, ó, no 4,5, no mesmo exemplo que eu continuo ali, esse número de azulzinho aqui, ó, 4 é a parte inteira, porque está antes da vírgula. E a parte decimal é o número que está, é o número à direita da vírgula, aqui, ó. É o 5 nesse caso, tranquilo? Então, parte inteira antes da vírgula, parte decimal é o que está depois da vírgula. Qual o papel da vírgula? O papel da vírgula, pessoal, é o quê? Separar a parte inteira da parte decimal, tá bom? A posição do zero faz diferença em todos os números? Nós já vimos que não, né? Não. Pois naquele exemplo que eu dei do 4,5, o zero à direita da vírgula depois do último algarismo não altera o número. Da mesma forma que o zero à esquerda, na parte inteira, não altera o número. Nós vimos lá no exemplo do 4,5. Lembra? Então, a posição do zero não faz diferença em todos os números, tá? Que em alguns números, o zero ele não altera o valor. Aí deu essa seguinte tabela aqui, ó. Deu 30,2, 0,32, 3,02 e 0,023. E pediu para a gente separar a parte inteira, o décimo, o centésimo e o milésimo de cada número aqui. Por exemplo, parte inteira do 30,2. Parte inteira, o que vem antes da vírgula aqui, não é isso? Então é o 30. O décimo é a primeira casa depois da vírgula. Décimo. Então é o 2. O centésimo, tem alguma casa aqui? Não. Tem outra aqui? Não. Então, casa vazia, eu coloco o 0, tá bom? Vamos lá. Parte inteira desse número aqui, ó. Antes da vírgula tem o quê? O 0. Então, 0. Décimo. Primeira casa depois da vírgula. 3. Segunda casa, no centésimo. 2. E o milésimo, a terceira casa. Tem alguma coisa? Não. Então, coloco o 0. E assim por diante aqui, ó. 3, 0, 2, 0. 0, 0, 2, 3. Está aí representado. Tá bom, pessoal? Tranquilo demais, né? Vamos para o próximo. Quais são as partes do número decimal? Quais são as partes do número decimal, pessoal? Nós já vimos que o número decimal é dividido em duas partes, né? Parte inteira e parte decimal, né? Qual número decimal você considera que é o maior dos números da tabela? Os números da tabela anterior. Lembra lá daquela tabela anterior que a gente viu aqui, ó? Vamos lá, essa tabela aqui. Qual dos números aqui é o maior deles? Vamos olhar. Para a gente olhar qual é o maior número decimal, a gente olha primeiro o quê? Para a parte inteira. Qual que é o maior número aqui da parte inteira aqui, ó? Não é o 30? Então vai ser ele, né? 30,2. Pois é um número com maior parte inteira, né? Um número com maior parte inteira. Escreva por extenso todos os números da tabela da atividade 4. Vamos lá, da atividade 4 aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho 30 inteiros e 2 décimos, 3 décimos e 2 centésimos, ou 0,32 ou 32 centésimos, tá? 3 inteiros e 2 centésimos, 2 centésimos e 3 milésimos, tá? Questão D.
Você já viu algum número decimal em texto, charges, encarte ou folhetos no seu dia a dia? Pessoal, geralmente a gente vê muito número decimal com preços, né? Igual, sim, folhetos de supermercados, né? Com os preços dos produtos, né? Aí pede pra gente criar aqui, né? Cria um folheto, alguma coisa. Qualquer coisa que você colocar com preço, por exemplo, de algum produto, já é suficiente. Eu coloquei aqui, ó, uma figura ilustrativa de um folheto de um supermercado, tá vendo? Ó, os números decimais aqui, ó, os preços dos produtos. Tudo em número decimal, tranquilo? Mas qualquer um desses produtos que você desenhe, coloca o preço aqui nessa questão, já está valendo. Atividade 5. Compõe os números abaixo. Como que a gente vai compor aqui, ó? 7 centenas. 7 centenas? O que é 7 centenas? É 700. 2 dezenas. 20. 5 unidades. 5. 6 décimos. 0,6. Aqui, ó, compus um número aqui, ó, 725,6. E assim por diante, tá vendo? É só fazer aqui o que se pede. Ó, 3 centenas, 300. 8 unidades, 8. 5 milionésimo, 0,0005. E somando dá o quê? 308,0005. É só para fazer isso aqui, ó, tá vendo? Só para fazer dessa forma. Tranquilo nessa questão. Decompõe os números abaixo. 46 inteiros e 7 décimos. Como é que a gente faz? 40, né? 40 inteiros é o quê? 4 dezenas. 6 inteiros, ó, 6 unidades e 7 décimos. É assim, tá? 39 inteiros e 67 décimo milésimos. Faça aqui, ó, 30 mais 9 mais 0,067. 800 mais 20 mais 4 mais 0,27. Tá? A gente vai fazer dessa seguinte forma aqui, ó, tranquilo, né? Aqui, ó, decompõe os números abaixo. Como é que eu vou decompor o número abaixo? 70 mais 7 mais 0,2 mais 0,03. 90 mais 8 mais 0,1 mais 0,02. 400 mais 80 mais 2 mais 0,1 mais 0,02 mais 0,005 mais 0,0004. Tá vendo? Aí eu decompus todo esse número aí. É assim que a gente vai fazer nessa questão, tá vendo? Ó, só colocar. Agora, para a gente compor o número, para compor é só somar, tá? Já é somar o número aqui e vai colocar, tá vendo? Só isso. Só fazer a soma que vai dar dessa seguinte forma. A questão 9. Entre os números que você compôs na atividade anterior, na atividade 8, qual é o maior número? Vamos olhar? Olha lá, qual que é o maior número aqui? Vamos olhar só para a parte inteira, tá? Então, olhando para o número aqui, ó, 208, 450, 703, 534. Por enquanto aqui é o 703, tá? Vamos voltar antes aqui. Olha lá, aqui, ó. 339, 690, 142. Então é o 703,04. E qual é o menor? Também da mesma forma, vou olhar para a parte inteira aqui, ó. Olhando para a parte inteira, o menor é o 142 aqui, ó. Não é o 142? O menor 142,5807, tá? Ou 142 inteiros. 5 décimo, 8 centésimo e 7 milionésimos, tá? Pessoal, essa foi a correção da atividade do PET de matemática da 4ª semana para o 6º ano, tá bom? Um abraço, professor Felipe, fica com Deus e até o próximo vídeo.